Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje eu vou falar de todos os filmes que eu assisti no mês de maio do ano de 2026. Foram 12 filmes no total, uma quantidade boa, acima da média. 6 deles são dirigidos por mulheres, né? Então metade dos filmes que eu assisti foram dirigidos por mulheres. Tô dando um gás, assim, no desafio, que eu tava ficando um pouco pra trás. Ainda estou atrasada, mas tudo se dá um jeito, né? E desses filmes, um deles foi uma revisitada, mas é um filme que eu assisti há muitos anos. Então eu vou comentar aqui como se fosse novo, porque meio que é como se fosse. Lembrando que esse episódio não tem spoilers, eu falo rapidamente de cada um desses filmes, mais ou menos sobre o que é, a minha impressão. Se eu tiver algum outro episódio que eu falo com mais detalhes do filme, eu indico, e aí vai ser quando eu vou falar menos ainda do filme. Tem 2, esse episódio que eles acabaram fazendo partes de episódios mais completos sobre o assunto. Quando chegar eu falo, e eu falo dos filmes na ordem que eu assisti eles, então do começo do mês até o final do mês. E eu acho que essa ordem faz sentido, principalmente com maratonas e continuações e etc. No geral, maio foi bem mid, assim. Eu até brinquei aqui em casa que foi um mid-meio, porque eu só vi uns filmes médios. Assim, ruins foram poucos, tiveram. Teve 2 filmes que eu dei 2 estrelas, teve algumas decepções. Mas a maioria dos filmes eu dei 3 estrelas e meias. Não quer dizer que eles são ruins, mas sei lá, não sei se eu também não tava no clima, porque maio foi um mês bem corrido pra mim, tava cheio de serviço, umas complicações lá no serviço também, aí cabeça cheia, eu chegava, não tinha vontade de ver nada muito complicado. Aí às vezes eu botava um drama de amadurecimento super lento, dava umas cochiladas, dependendo. Então assim, minha cabeça não tava das melhores. A minha escolha de filmes também não sei se foi a melhor, assim. Agora, mais pro final do mês, que eu vi uns filmes melhorzinhos. Então fica o aviso pra vocês ouvirem até o final do episódio. Mas vamos lá, sem mais enrolação, começando aqui o episódio. O primeiro filme que eu assisti no mês de maio foi O Morro dos Ventos Vivantes, a adaptação de 2026 da Emerald Fennell. Um filme que causou muito, desde antes de ser lançado. Eu já tava cansada desse filme antes de ele chegar no cinema, de tanto que eu já tinha ouvido falar, de tanto que eu já tinha cansado. E do pessoal fazendo teoria, e do pessoal já criticando logo de início, só de ver as imagens. E assim, eu tava no trem dos haters. Aí eu passei disso, eu esqueci do filme, ele apareceu no catálogo da HBO. Eu falei, vou ver, né? Chegou a hora. Já assino, já, né? O que eu vou fazer? E eu assisti o filme, e eu tive opiniões muito negativas. É um dos filmes que eu dei 2 estrelas esse mês. Eu falei em mais detalhes no episódio da semana passada, o número 297, que eu falei do livro, que eu gosto muito. Eu chamei uns pontos que eu não gostei no filme, algumas coisas que eu gostei também eu falei. Tentei fazer uma breve comparação de adaptação, mas nesse ponto eu já tinha abstraído completamente que o filme seria algum tipo de adaptação do texto da Emily Brontë. De fato não é. Mas pra mim o pior problema desse filme nem é ele ser uma má adaptação, é ele ser chato. Ele é bem chato. Tipo, tem cenas legais, mas o que une essas cenas é muito fraco e ele é muito extenso, e aí tem uma hora que dá uma cansada, ele demora um pouco pra construir o drama dele, o que não é um problema pra mim. Eu gosto de filme lento, mas não tava rolando muito nesse filme, então eu já cheguei na metade dele cansada. A hora que ele deslancha, eu não acho que ele deslancha tanto assim, ele parece prometer muita coisa e na hora entrega umas coisas meio meia boca. E eu nem digo que eu fiquei decepcionada, porque eu não esperava muita coisa e ele não me entregou nada, então, né, ficamos por assim mesmo. Mas se você quiser assistir, o Morro dos Ventos Vivantes está disponível na HBO Max. Depois eu vi um outro filme que tinha chegado recentemente nos streamings, que é Corra que a Polícia Vem Aí. A sequência Legado do ano passado. Assim, sequência Legado acabou virando um termo da indústria para continuações que são meio que uma nova introdução para um novo público. Então é um filme que ele acontece no mesmo universo do filme anterior. Ele talvez tenha alguma continuidade, aqui no caso é o filho do protagonista que continua, mas você não precisa ter visto os filmes antigos, ele serve como uma introdução para um novo público para essa história e para a franquia prosseguir ou não. Então, Sequência Legado é esse
termo pra esse tipo de filme. Corra que a Polícia Vem Aí foi uma série de filmes dos anos 80. Eu vi só o primeiro. Inclusive, eu vi, foi esse ano ou foi ano passado? Acho que foi ano passado, na época que esse filme saiu no cinema. Que eu falei, vou ver o primeiro filme, porque vai que eu tenho a oportunidade de ver esse filme no cinema. Eu vi críticas positivas, fiquei animada. Acabou não dando pra eu assistir no cinema, mas eu vi o filme dos anos 80 pra ter um contexto. E aí eu percebi que eu já tinha visto vários pedaços dele, seja em corte de internet, seja em pedaço de sessão da tarde que eu pegava aqui e ali. É um tipo de humor que não é muito meu tipo de humor. É um humor pastelão, humor corporal, uma coisa bem tiozão, assim. Assim, tem cenas engraçadas, tem sacadas legais. O filme antigo tem alguns problemas de sua época, né? Um machismo recreativo aqui e ali. O filme novo, ele tenta dar uma rejuvenescida nesse tipo de humor. Ele é dirigido pelo Akiva Schaffer. Ele faz parte do grupo de comediantes do Lonely Island, que é do Andy Samberg, que eles fizeram aquele filme documentário lá do tênis. Tem aquele Popstar, Never Stop, Never Stopping. É uma palhaçada, eu acho divertida. Então, assim, bate um pouquinho mais com o meu humor. Fui ver o filme novo e ele é divertido. Ele é engraçado, ele é super curto, ele nem tem 1h30. A gente tem o Liam Neeson fazendo o personagem do Leslie Nielsen. Eu acho que as piadas já começam a surgir desde do momento da escolha de elenco, que os nomes dos dois são muito parecidos. Eu tenho certeza que esse foi o pitch, essa foi a jogada, assim, que tentaram convencer o pessoal que tava produzindo esse filme. E deu certo, foi divertido. E também tem a Pamela Anderson, né, que tá voltando no cinema. Ela faz a Femme Fatale, eventual interesse amoroso dele, / parceira de investigação, várias coisas acontecem. Tem um grande elenco, vários rostos conhecidos da comédia, várias homenagens ao filme original. Provavelmente eu não peguei todas, porque, né, eu vi o primeiro filme há alguns meses atrás, sem grandes apegos. E é um filme que tem muito humor visual, muita coisa acontecendo, não só no primeiro plano, mas às vezes, sei lá, tá tendo um diálogo na frente, e aí no fundo tem alguém fazendo palhaçada, mas tipo, é coisa do fundo, ou letreiro em coisa escrita, tem piada, tem coisa fazendo referência ao próprio filme. Então, assim, ele é bem cheio de coisas. Eu acho que é um filme que vale a pena revisitar. Eu não revisitei ainda, acho que tá muito cedo. Mas eu acho que é um filme que quando você revê, você pega mais coisa. Claro que ser bilíngue ajuda muito. Eu não vi o filme dublado, não sei como que ficou. Mas é um filme engraçado, assim, a história eu já nem lembro mais qual que é a história. O personagem do Liam Neeson tem que investigar alguma coisa e ele tem algumas crises, assim, do tipo, nossa, eu nunca vou ser meu pai, será que algum dia eu vou ser um policial tão incrível que nem meu pai foi? Ai, eu não sou tão boa assim. Então tem esses daddy issues que acontecem. Algumas coisas que até fariam mais sentido para um personagem mais novo, né? O Liam Neeson, ele já tem seus 60 anos. Na verdade, ele tem 74 anos. Semana que vem é aniversário dele. E a Pamela Anderson é, tipo, 14 anos mais nova do que ele. E eu achava que tinham feito um casal, assim, com idade apropriada. Não tinham pegado um cara velho, decrépito e colocado com uma menina de 20 anos. Eu falei, não, é legal ver, né, casal com idades próximas. E não, ela é, tipo, 14 anos mais nova do que ele. Mas beleza, comprei o romance dos dois, acho divertido. A minha cena favorita do filme é a montagem deles no chalé. E assim, eventualmente eles vão se envolver. Na verdade, ele tá investigando alguma coisa que ela aparece. Ela tem relação com esse crime que ele tá investigando. Então ela surge meio que como uma informante, mas ela também tá fazendo a investigação dela. Então rola isso de não sei se eu posso confiar em você ou não. Mas, né, eles acabam se envolvendo romanticamente. E aí tem uma cena bem no meio do filme, assim, que eles vão pra um fim de semana romântico. E é completamente descolado do resto da narrativa, mas eu acho tão engraçado que tem um boneco de neve lá, e, enfim. Eu gosto muito dessa cena, acho que é a minha cena favorita do filme todo. E assim, é divertido. É meio bobo, é esse humor bobinho, físico, corporal, piada de tiozão e tal, mas funciona. Ele cumpre o que ele promete. Eu achei um filme eficiente, bacana, divertido. Foi legal. Essa versão mais recente do Corra que a Polícia Vem Aí tá disponível na Netflix. Os filmes clássicos dos anos 80 dá pra assistir de graça no Mercado Livre, que tem um streaming dentro do aplicativo de compras. É procurar Mercado Livre Play e tem várias coisas lá.
Eu, inclusive, fiz um episódio do podcast sobre isso, episódio 270, de uns 6 meses atrás, mais ou menos, falando que foi a época que eu descobri e assisti algumas coisas por lá, explicando como que funciona pra acessar, o que tem de catálogo. Eu acho que agora já deve ter mudado, né, porque entra e sai coisa, não com muita frequência, mas existe rotatividade no catálogo, então fiquem atentos que tem coisas interessantes por lá. Próximo filme eu assisti porque tava na minha lista há anos. E aí a Netflix botou um aviso do tipo, esse filme vai sair em breve. E eu acabei assistindo por causa disso. Que é Quero Ser Grande, um filme de 1988, dirigido pela Penny Marshall, estrelado pelo Tom Hanks. Gente, é um filme antigo, é um filme clássico, um filme como assim você não viu? Eu não tinha visto. Conheci a cena do piano e era isso. Inclusive, eu achava que a cena do piano era um evento catártico, era o final, assim, era alguma coisa do terceiro ato. E não, é meio que no começo do filme, não no começo, mas metade, mais ou menos. E é uma cena muito legal, é uma cena muito boa. No geral, eu gostei desse filme. Ele é tipo, de repente, 30 para homens. Só que feito uns 20 anos antes, né? A gente tem um menino, que é o Josh. Ele tem 12 anos e ele vive a vida dele de 12 anos com o melhor amigo dele, que eu não lembro o nome dele. Mas eles estão lá, sendo crianças e vivendo a vida. E eles têm os problemas de garotos de 12 anos nos anos 80, né? Eles não passaram pelo estirão ainda, então eles são pequenininhos. E as garotas não dão muita bola pra eles, porque eles têm cara de criança e voz de criança, né? Então, eventualmente, eles estão num parque lá, tem várias coisas na cabeça dele, ele quer impressionar uma menina, e essa menina tá na fila da roda gigante, na montanha-russa, e ele quer ir na montanha-russa, né, pra mostrar pra ela que ele é corajoso, não sei o que tem. Só que ele não pode ir na montanha-russa. Quando chega na vez dele, o cara fala que ele não pode ir porque ele não tem altura mínima. E aí ele fica boladaço e ele vai andando no parque sozinho até que ele acha aquelas máquinas de... bote uma moeda e faça um desejo, assim, que tem um cara ali que parece um mago, um negócio assim. E aí ele faz o desejo e ele fala que ele quer ser grande. E aí ele acorda como o Tom Hanks com 30 anos. E tipo, não é que nem de repente 30 que você tem uma viagem no tempo acontecendo, não. Está o dia seguinte, as pessoas estão vivendo a vida deles... E ele acordou como o Tom Hanks. E aí isso me fez pensar que o Tom Hanks, jovem, ele era bonitinho, né? Eu nunca tinha tido esse pensamento na minha cabeça. E aí eu tive vendo esse filme. Quantos anos Tom Hanks tinha aqui? Ele tinha 32 quando saiu o filme. Ele devia ter uns 30, 31 quando estavam filmando. Mais novo do que eu. Um pensamento assustador de se pensar. Mas, enfim... Tom Hanks está bonitinho e aí ele tá apavorado, porque a mãe dele vê que tem um homem dentro de casa e ela fica apavorada. É uma situação terrível para todo mundo. Eu achei muito realista essa parte do pessoal descobrindo que ele é um adulto, na verdade não acreditando, né? De repente tem um homem na minha casa e meu filho sumiu. Pra mãe dessa criança é um filme de terror. Aí ele pega umas coisinhas dele e sai, ele vai meio que pra Nova York. Eu não entendi se eles moram em algum subúrbio de Nova York ou numa cidade vizinha. Sei que ele pega um ônibus e vai pra Nova York e o amigo dele meio que tá sempre indo lá, então eu imagino que deve ser perto. Pra uma criança de 12 anos, tá toda hora fazendo uma pequena viagem de ônibus, deve ser uma meia hora dali. Também era os anos 80, né? Crianças podiam pegar o intermunicipal sozinhas. Mas enfim... Aí o Tom Hanks vai pra cidade. Só que assim, ele é um molecão. Ele tem cabeça de menino de 12 anos. Ele não sabe muito bem o que ele tem que fazer. Ele não entende muito bem algumas coisas da vida adulta. Ele fica no hotel esquisitaço, assim, no centro da cidade. Sabe esses hotel de centro da cidade? Que geralmente aluga quarto por hora pra prestadores de serviço local. E ele vai para lá, e aí depois ele começa a procurar um emprego, que ele fala, não, que é o amigo dele que guia ele, né? Não, você precisa arranjar um emprego pra você ter dinheiro e tal. E aí ele aplica numa vaga de uma indústria de brinquedos. Que ele fala, olha que legal, vou poder ficar brincando o dia inteiro. Porque, sei lá, ele tá olhando um negócio de vagas, e aí apareceu querendo um negócio de brinquedo, ele falou, eu gosto de brinquedo, e eu sei mexer no computador, aquela coisa de computador.
essa vaga vai ser pra mim, né? Então ele preenche lá as coisas, tudo de qualquer jeito, né? Ele não sabe nem qual que é o CPF dele. E aí, por incrível que pareça, ele consegue se dar bem na entrevista e consegue um emprego. Os anos 80 realmente era uma época muito diferente. E aí ele é contratado nesse lugar e ele vai crescendo na carreira, porque ele tem uns inputs, assim, muito bons, porque ele é uma criança. Então ele dá umas ideias que o pessoal acha interessante. Isso bota ele em direto conflito com a moça do marketing, que, né, vai para um outro lado, ela dá as ideias, ele fica, não, para, isso é uma grande besteira, as crianças não se importam com isso. E aí a moça do marketing é tipo o estereótipo da mulher dos anos 80, profissional, séria, que não tem tempo pra homens e que tem uma ombreira deste tamanho. E eventualmente vai ter um romance ali entre os dois que é esquisito, é problemático, não envelheceu bem. Mas eu vou defender a Susan, porque no momento que ela descobre que ele é um garoto de 12 anos no corpo de um homem de 30, acabou, assim, pra ela acabou completamente, fim, e não tem como isso acontecer. Foi uma experiência ver esse filme, né, com essa distância temporal toda. Como disse, não foi tudo que envelheceu bem, algumas coisas envelheceram bem mal. Mas eu acho que é uma boa observação da época, assim, de coisas que eram normais, que hoje não são mais, refletir sobre isso. E no frigir dos ovos, eu acho que as coisas boas do filme se sobressaem. As coisas não tão boas. É um filme que tem um coração muito grande. E tem essa coisa de você manter a sua criança interior viva. Eu acho que é uma das melhores atuações do Tom Hanks. Foi uma das que eu mais fiquei... Ai, não sei, feliz. Eu ficava feliz de ver ele, ficava feliz de ver ele feliz. Ele tem um coração muito puro. E eu acho que o filme tem essa pureza, ele consegue passar essa pureza, esse olhar bonito das crianças, que por mais que pense uma besteira ou outra, ainda enxergam o mundo como um lugar legal de se viver. E eu gostei do filme, gente. Fiquei desconfortável, umas horas fiquei, mas no geral eu gostei. Onde esse filme tá disponível, eu não tenho certeza, porque que nem falei, ele tava com uma mensagem de saindo em breve da Netflix. Então, se você quiser ver, se ainda tá lá. Mas eu acho que deve ter saído na virada do mês. Então, não tenho tanta certeza, assim, onde dá pra assistir. Então é isso. O próximo filme é Didi, de 2024, dirigido pelo Sean Young. Ele é um diretor jovem, eu acho que esse é o filme de estreia dele, de longa-metragem. É um filme que tem um quê de autobiografia, porque ele é um drama de amadurecimento de um adolescente no glorioso ano de 2008. Ele, eu acho que nasceu nos Estados Unidos, mas os pais dele são de Taiwan. Então eles falam muito pouco inglês. O pai dele nem tá lá, tá trabalhando no país. Eu não sei direito o que aconteceu. Não fica muito claro se eles se mudaram em busca de uma vida melhor, depois o pai dele voltou pra Taiwan, ou se aconteceu alguma coisa pro pai dele voltar pra Taiwan. Você percebe que tem alguma coisa acontecendo ali, e tem várias coisas que ficam no ar. Mas o que importa aqui é que a gente tem esse jovem, que o apelido dele na família é Didi. Mas o apelido dele com os amigos é outro, é um apelido um pouquinho racista, mas que também é um retrato da sua época, que também meio que mostra como os amigos dele talvez não sejam tão amigos assim, né? E ele tá crescendo, tá entendendo o mundo à volta dele, tá pensando no que ele quer fazer da vida, ele vai pro ensino médio. O filme se passa no verão, entre a 8ª série e o ensino médio, quer dizer, agora não é mais a 8ª série, mudou. Mas enfim, entre essas duas fases da escola, né, ele tem uma irmã mais velha que tá indo pra faculdade, então tem essa despedida na vida dele. Ele mora com a mãe e com a avó paterna. E aí você percebe que o pai não está ali, aconteceu alguma coisa, ele está vivo, mas ele não está ali, ele está trabalhando em outro lugar. A avó paterna parece ser um pouco ressentida disso, ela parece não gostar muito da nora dela. A mãe dele tá fazendo o seu melhor, nem sempre isso é suficiente, mas ela está tentando. Você vê que tem muita coisa acontecendo na vida dela e ela não está no melhor momento da vida, principalmente tendo que cuidar de 2 adolescentes. E o nosso protagonista vai viver aventuras. Ele tá apaixonado por uma menina, e aí ele anda de skate, ele começa a fazer uns vídeos de skate, aí ele pensa
em seguir essa carreira de fazer filmes, e aí essa época era meio próspera para isso, né? Porque várias pessoas que hoje fazem cinema ou que trabalham com vídeo de alguma maneira começaram com esses vídeos caseiros, com a chance de ter câmera caseira, já era uma coisa que já não era tão cara de se ter e fazer as coisas e de experimentar com mídias diferentes, então ele tá fazendo isso. Por isso também que eu imagino que seja um pouco autobiográfico do próprio diretor, né? E se passa em 2008, então tem muitas características da época, tem muita conversa no chat da AOL, que aqui no Brasil a gente usava muito mais o MSN, né? Mas eles têm um chat muito parecido, coisa de Facebook, coisa de rede social, de MySpace. Então essa presença online que depende de você chegar na sua casa, ligar o seu computador de tubo pra ver as coisas, e coisas de cultura pop, as músicas, as referências que eles estão vivendo, me lembrou muito a minha própria adolescência, que em 2008 eu sou um pouco mais velha que o protagonista, em 2008 eu tava no segundo colegial, mas eu consigo me ver em várias das situações que ele passou, e ter esses detalhezinhos dessa tecnologia quase analógica foi bem interessante. Eu lembro que esse filme, quando ele lançou, ele ficou na lista de muita gente de melhores do ano. Então eu tava com uma expectativa que não foi completamente cumprida. Assim, é um filme bom. É um filme íntimo, introspectivo, quieto. Ele não é muito longo, ele tem 1h30, mas ele parece ser mais longo por ele ter esse ritmo um pouco mais contemplativo. E ele é muito eficiente no que ele quer fazer, ele tem uma fotografia muito bonita, mas foi o meu segundo filme seguido de meninos adolescentes lidando com a vida, e eu acho que eu estava um pouco cansada, porque eu vi o Quero Ser Grande num dia e eu vi o Didi no dia seguinte. Aí eu falei, chega de homens. Então teve esse fator também. Mas eu recomendo muito esse filme, eu acho que dos filmes que eu vou falar no episódio de hoje, esse tá entre os meus favoritos. E ele tá disponível na Netflix. Se você ouviu o episódio do Assistidos de abril, você lembra que eu comentei que eu queria fazer uma maratona da franquia Extermínio. Eu assisti o primeiro filme, o 28 dias depois, né, o Extermínio, aqui no Brasil. Falei desse filme lá. Em resumo, eu gostei. Aí agora, em maio, eu assisti o segundo filme. E apenas esse. Esse episódio inteiro, esse vai ser o único filme da franquia Extermínio que eu vou falar. Talvez em junho eu assista mais um, e aí em julho eu assista o outro. Talvez, não tem como saber. Eu não tenho bola de cristal. Mas eu tenho certeza que quando eu terminar de ver os 4, eu faço um episódio aqui falando sobre a franquia e tal. Mas assisti Extermínio 2, ou 28 semanas depois, né? Que é a tradução do título original, de 28 dias, 28 semanas, 28 anos. Que eu acho divertido. Aqui no Brasil ficou Extermínio, Extermínio 2, Extermínio 3, A Salvação, alguma coisa assim. E o Templo dos Ossos, que é uma outra coisa, não sei, não cheguei nele ainda. Mas aqui vou falar de Extermínio 2, um filme de 2007, dirigido pelo Juan Carlos Fresnadillo. Você sabe quem é esse diretor? Você já ouviu falar nele? Eu não. Mas eu fui ver aqui e ele dirigiu algumas coisas, como aquele filme Donzela da Netflix, sabe? Com a Millie Bobby Brown. Não assisti, não ouvi boas coisas. Mas enfim, temos aqui esse diretor. E ele fez é um filme, definitivamente é um filme. Como que eu posso explicar isso aqui? É uma bagunça. Tem um comentário no Letterboxd, em inglês, falando que a edição desse filme mataria uma criança vitoriana. E sim, mataria. Ele é muito frenético. Não tem um shot que dure mais que 5 segundos nesse filme. E eu estou vindo de uma leva de filmes lentos pra isso aqui, que é uma bagunça. Mas vamos do começo, né? Não tem nenhum personagem do primeiro filme que volta pra cá, porque é uma outra história com uma outra galera. Refrescando a memória do primeiro filme, aconteceu uma situação que alguns macacos que estavam sendo testados para um vírus, eles foram soltos e eles espalharam essa doença que eles carregavam, criou uma grande pandemia de um vírus altamente contagioso que transforma as pessoas em zumbis. E aí, esses zumbis são extremamente violentos, o instinto deles é passar o vírus adiante, transformar todo mundo em zumbi. Acontece a história do primeiro filme, no fim não é sobre zumbis, é sobre conexão humana. Ele tem um final agridoce, mas relativamente otimista. Mas a história daqueles personagens meio que termina naquele filme. Aqui,
Passou-se 28 semanas. Como a Inglaterra é uma ilha, foi relativamente fácil de isolar ela do resto do mundo. Aí os zumbis que foram morrendo e eles conseguiram, não exatamente fazer uma cura, mas eles conseguiram, né, resolver a situação, né? Os zumbis morreram, os sobreviventes foram tratados, eles ficaram numa quarentena, e aí eles foram liberando o acesso à Inglaterra aos poucos. O exército americano foi pra lá controlar tudo isso, porque precisa ter o exército americano pra tudo. Eu não conheço um filme que melhora com a adição do exército americano, mas estamos lá com figurinos horrendos e cortes de cabelos piores ainda. Eu detesto corte de cabelo militar. E eu detesto também essa roupa camuflada besta militar. Então, quando eu vejo essas coisas de exército contemporâneo, eu fico... ainda mais quando é norte-americano, que vem com essa lição de... América maravilhosa, gloriosa, e pipipopopó. Porque, assim, não sei se vocês sabem, mas filmes norte-americanos, eles meio que tem um rolê que eles não podem mostrar o exército enquanto ruins. Na verdade, tem um rolê que se você bota o exército enquanto parte do filme, uma parte boa, principalmente uma parte salvadora, você consegue um financiamento do governo, uma ajuda de custo pro seu filme. Vários filmes da Marvel têm os créditos, esse edital do exército norte-americano, por assim dizer. Então tem isso, né? Temos aqui o exército, eles estão monitorando a cidade está dividida. Londres, não sei se vocês sabem, é cortada por um rio. Londres parece um pouco São Paulo, que tem um rio que corta, né? São Paulo tem o Rio Tietê e tem o Rio Pinheiros, também são 2 rios. Eu nunca entendi direito onde começa um e termina o outro, mas enfim, eu não moro em São Paulo. Eu moro no estado de São Paulo, não na cidade de São Paulo, um pouco longe. Mas Londres tem o Tamisa, que passa no meio da cidade. Então eles fecham meio que uma parte da cidade e liberam a outra. E aí o filme começa, na verdade, muito bem. Começa com um pessoal que tá numa casa durante a pandemia. E aí é um grupo de desconhecidos, né? No primeiro filme rola isso, né? Várias pessoas que vão se encontrando e vão se ajudando. Então tem esse grupo de pessoas que estão nessa casa e tem um casal. Numa determinada cena, eles falam: que bom que a gente mandou as crianças na excursão. Dá a entender que os filhos deles estão fora do país. Então estão seguros dessa bagunça que tá acontecendo. E aí, a casa que eles estão é invadida por zumbis e várias coisas acontecem. É uma cena de ação muito intensa. E esse começo desse filme é muito bom. Assim, ele tem essa vibe de filme de terror B? Tem, mas isso faz parte da estética do primeiro filme. Tem essa correria, esses cortes rápidos e uma fotografia esquisita e violência muito escrachada, assim, sangue e tal. Sim, não esperem outra coisa dessa franquia. Então, assim, o começo é bem, bem legal. Só que aí, depois, né, tem essa introdução, e aí depois a gente vê alguém falando que todo esse negócio que eu falei, né, que isolaram a Inglaterra e as coisas começaram a melhorar e começaram a pouco voltar à vida normal. E aí, nisso, volta as crianças que estavam, acho que na Espanha, alguma coisa assim. E aí elas voltam, passam por todos os procedimentos que estão sendo feitos na fronteira, se reencontram com o pai. Aí o pai conta as histórias tristes lá, né? E do todo o trauma que eles passaram. E aí tudo muito triste e tal. E aí as crianças têm um aviso muito claro. A gente não pode voltar pra casa, porque a casa onde eles moravam tá na área isolada da cidade. Porque eles estão liberando a cidade aos poucos, e você não pode passar pra área que tá contaminada, porque eles não terminaram de checar. A gente fica aqui onde é seguro, vamos recomeçar a vida. Beleza? Beleza. O que as crianças fazem, assim que o pai dá as costas, vão pra casa deles. A menina é um pouco mais velha, ela deve ter uns 13 anos, 14 talvez, ela já é uma adolescente. Supostamente é pra entender as consequências disso. O menino é um pouquinho mais novo, ele deve ter uns 10 anos, ele é insuportável. E aí eles vão pra zona de perigo, e aí isso desencadeia os acontecimentos do filme. Porque, veja bem, isso aqui ainda é um filme de zumbi. E vai ter bastante zumbi. No geral, o que me irrita nesse filme é que todos os personagens são extremamente burros. Então, assim, se isso é uma coisa que te irrita, não assiste esse filme. Porque eu costumo dar uma grande colher de chá pros personagens. A gente não sabe o que é estar no lugar deles. É muito fácil, do conforto dos nossos sofás, a gente achar que a gente tomaria uma decisão mais inteligente no momento de enorme estresse e carga emocional.
Mas eu digo com sabedoria que eu tomaria decisões mais sábias do que as que esses personagens tomaram, porque elas são, assim, as piores possíveis, e não só as crianças. Todo mundo, os adultos, os pais dessas crianças, o pessoal do exército, médicos. Não tem uma pessoa com a cabeça no lugar nesse filme. E beleza, né? Acontece a história dele. E deixa um gancho pra uma continuação. É isso tudo que eu tenho pra dizer dele. Pra quem quiser assistir, a franquia inteira tá disponível na HBO Max. Daí eu vi que na Mubi tinha um filme que eu já tinha visto o pôster dele no Letterboxd. E tudo que eu sabia dele era o pôster, basicamente, que chama Appropriate Behavior, ou Comportamento Apropriado, numa tradução livre, porque o filme não teve tradução aqui no português. Eu vi alguns posters com uma boa menina escrito, mas na Mubi não tinha nada disso, então, sei lá. Esse é um filme de 2014, da Desiree Akhavan. Ela é a mesma diretora de O Mau Exemplo de Cameron Post, que eu ouvi falar relativamente bem. Mas aqui é o filme de estreia dela. E ela interpreta a protagonista também. E eu não sei se ela é boa atriz. Fiquei com essa conclusão, assim. É aquele típico filme indie de mulher de seus 20 e poucos anos, que ela é diferente e ela tá se sentindo meio perdida na vida depois de um grande término de um relacionamento longo. Ela não se sente satisfeita com a vida profissional dela, ela tem questões com a família dela é iraniana, ela nasceu nos Estados Unidos, né? Mas tem essa coisa de toda a tradição da família, e ela é bissexual, ela é toda diferente e tal. Então, temos aí a história do filme, que ela tá navegando por um término e também tentando se encontrar, e ela parece ser bem tóxica enquanto namorada, assim. Eu estou do lado da ex dela nesse término, e no geral ela parece uma pessoa bem chata. Assim, eu sinto que ela quer muito fazer um estilo de personagem tipo o que a Greta Gerwig faz nos filmes, que ela é exatamente a mesma coisa, uma jovem perdida na vida, e ai, ela é tão engraçadinha, ela é tão diferente, e é que ela tenta fazer isso. Só que tem um negócio nesse filme que me incomoda um pouco, que é a parte dela com a herança cultural dela, porque assim, tirando a família dela, todos os outros personagens que ela encontra em diversas situações profissionais, situações de amizade, situações amorosas, as pessoas que ela se envolve, né, são todas brancas. Toda vez que ela fala alguma coisa sobre a família dela, é meio que fazendo piada autodepreciativa, que até o pessoal fica meio assim perto dela, tipo, você devia estar falando essas coisas. Aí fica, não, eu posso falar, eu sou iraniana. E aí eu fico, será que você deveria estar falando essas coisas? Mas enfim, me incomodou um pouquinho essa questão no filme, e no geral eu achei ok. Não achei ruim. Eu vi alguns comentários falando que é um filme muito Brooklyn, e eu não sei o que isso significa, porque eu não conheço Nova York. Mas ele é bem hipster, assim, sabe? Pense no bairro descolado intelectual gentrificado da sua cidade. Eu acho que é o tipo de retrato que ele pinta, e tem essas questões. Mas se você quiser assistir, Appropriate Behavior tá disponível na Mubi. Depois eu assisti Respire, que é um filme francês, de 2014, dirigido pela Mélanie Laurent, ou Mélanie Laurent. Ela é francesa. Vocês devem conhecer ela. Ela é a Xoxana do Bastardos Inglórios. Acho que é um dos papéis de maior destaque dela no cinema hollywoodiano, mas ela é uma atriz que está em atividade aí há algumas décadas no cinema francês. Ela já dirigiu alguns filmes também, que eu assisti, que eu não gostei. Ela tem um que chama Ladras, que é da Netflix, que eu achei meio chato. E tem o Baile das Loucas, que tá na Prime Video, também achei meio arrastado. Esses são mais recentes. O Respire é de 2014 e foi o que eu mais gostei. Né? Desses 3 que eu assisti dela, esse foi o que eu achei mais interessante e surpreendente também, porque tudo nesse filme me levava a crer que seria mais um drama de amadurecimento lento, contemplativo, de uma menina que pensa muito e fala pouco, e que ela vai ter uma melhor amiga e eventualmente vai ter uma coisa LGBT ali, porque né, no pôster são 2 meninas assim de mãos dadas. Tudo me levava a crer que seria isso, e no começo ele é isso. Até que eventualmente temos uma virada de chave
no meio do segundo ato e o filme vira outra coisa, ele tem um final completamente fora da casinha, que eu fiquei, gente, ela não vai fazer isso. E ela fez. E aí o título faz muito sentido. Na verdade, o título faz sentido com várias coisas ao longo do filme e com o acontecimento final, você fica, meu Deus, era isso que significava no fim das contas. Aí eu achei uma ótima sacada. A gente acompanha a Charlie. Ela é uma menina de 17 anos, ela vai na escola, não sabe muito bem o que ela quer do futuro, tá no último ano do colegial, tem a vida dela lá. Tem uns probleminhas em casa, assim, a mãe dela foi mãe muito nova, e aí ela e o pai dela não se dão muito bem, então sempre brigando, o pai dela sempre tá falando que vai sair de casa, mas depois volta, depois de uns dias, então ela não curte muito isso, né, é um lugar complicado pra se crescer, e ver a mãe sofrendo tanto, então tem isso. Aí chega na escola uma menina que veio de outro lugar, a Sarah. E aí elas começam a andar juntas. E a Sarah, ela é muito extrovertida. E ela sempre fala as coisas na cara. E ela é linda. E ela é divertida. E aí elas começam a fazer tudo juntas. E aí elas vão viajar juntas. E elas começam a fazer tudo juntas. Até que eventualmente a Sarah meio que faz outros amigos. E aí as coisas vão tendo uma mudada, assim. A Charlie não leva muito bem isso. E tem uma virada. Mas eu achei legal que esse filme fala muito sobre como a gente fica obcecada quando a gente é jovem e quando a gente não tem muitos amigos. Como a gente fica obcecada em uma pessoa ou outra. E a gente não lida muito bem com o fato de dividir as amizades. Eu não sei, eu passei um pouquinho por isso. Não cheguei às coisas que aconteceram no final. Mas consegui me ver em várias coisas nesse filme. Tem um certo bullying também que a menina sofre e fica quieta e não fala pra ninguém porque ela tem vergonha, porque não é legal falar. Por mais que às vezes seu pai, sua mãe, alguém perceba que você tá esquisita, que você tá mais tristinha, você não quer falar que, fulana foi má comigo na escola por causa disso, porque sempre são coisas bestas. Quando a gente é adolescente, a gente acha que alguma coisa é o final do mundo. Agora que a gente é adulto, a gente vê que era uma coisa besta de nada que a gente tava sofrendo, né? Mas enfim, a vida tem dessas. Então, eu achei bem legal essa parte. Gostei desse retrato dos dilemas da vida escolar, da vida jovem. E de coisas que a gente se preocupa que são bestas, mas que naquele momento é a coisa mais importante do mundo. E eu fiquei entretida, eu gostei do jeito que as coisas vão mudando e que o filme vai mudando de gênero conforme ele vai avançando. E eu gostei do final. Não vou falar que eu aprovo as atitudes dos personagens, mas me surpreendeu bastante. E eu acabei gostando e também é um dos meus favoritos, assim, do mês, né? Se eu for fazer um ranking. Ele, junto com o Didi, fica entre os 3,5 estrelas altos do mês. Eu assisti esse filme de graça no Sesc Digital, mas eu sei que ele vai estar lá só até dia 16 de junho. Então, se você tá ouvindo esse episódio na data de lançamento dele, ainda dá tempo de ver. Se não, ele tá no catálogo da Filmica, que é um streaming muito legal, com um monte de filme super fora do radar e com várias joias escondidas e muitos filmes de diretoras que vale a pena conferir. Daí eu assisti o último Missão Impossível, porque meu amigo John, você em 2 episódios, olha só. Ele tava fazendo maratona e tava registrando no Instagram dele. E aí eu lembrei que eu não tinha visto o último filme e falei, vou ver. E aí eu vi. E eu não gostei. Mas isso rendeu um episódio sobre a franquia inteira, que é o episódio 296, de 2 semanas atrás. Eu não falei só sobre esse filme, falei sobre a franquia inteira, dei um contexto, as minhas impressões gerais. O meu filme favorito da franquia é o 6º, que é o Efeito Fallout. E eu meio que detestei a conclusão desse filme. Eu achei que é um filme muito inflado. Ele é muito dependente da parte 1, né? Que é uma conclusão em 2 atos. Então tem o Acerto de Contas parte 1 e o Acerto Final. É um filme de 2 horas e 50. São muitos minutos para contar metade de uma história que não é tão legal assim. Eu não gosto da história dessa última parte. Eu acho ela meio besta, meio inflada demais. Tem muito personagem. Eu ainda não perdoo o destino que deram pra minha personagem favorita da franquia. E eu achei chato esse filme. Não é uma conclusão digna. Tem muito flashback. Não confia na memória
nem na inteligência da audiência, e tem uma montagem de melhores momentos da franquia, mais ou menos que não é o final do Crepúsculo. E não gostei. Mas se você quiser assistir, tá disponível na Netflix. Depois eu vi que lançou na Netflix aquele filme Ladies First. Não sei como ficou em português, Mulheres no Topo, alguma coisa assim. E eu vi que era dirigido por uma mulher diretora, tinha a Amy Guerra Exemplar lá, a Rosamund Pike. Pensei, vou ver esse filme. Só que aí chegou aos meus ouvidos que aquele filme era um remake de um filme francês, que também tava na Netflix, que também é um original Netflix. E aí eu falei, quer saber? Vou ver o original francês, porque também é dirigido por uma mulher. Então eu acabei assistindo o filme Eu Não Sou um Homem Fácil, de 2018, dirigido pela Eleanor Poirier. Eu nunca vi nada dessa diretora, não tem muita coisa aqui no Letterboxd. Eu lembro quando esse filme saiu. Eu lembro de ouvir falar bastante, assim, nos círculos progressistas, e falando muito bem das críticas do papel de gênero, como ele é didático. Só que na época, eu achava que isso era um documentário, eu não sei porquê. Eu ouvi falar do filme, só que eu não fui assistir, não tive a mínima intenção de assistir, porque eu achava que era um documentário sobre papéis de gênero. Mas aí agora, né, quase 10 anos depois, eu descobri que é um filme, e aí eu vi. Esse filme, ele é feito como se fosse uma comédia romântica, ele tem estereótipos e ritmo e uma estrutura de comédia romântica, mas ele é uma sátira. A gente tem um personagem que é tipo um estereótipo, assim, do cara que se acha um macho alfa. Ele é publicitário, ele tem boas ideias, ele trata as mulheres como objeto, ele dá em cima de todo mundo. Enfim, né, um estereotipão, assim, né, desse tipo de pessoa. Até que um dia ele tá andando na rua, ele bate a cabeça numa placa, e aí no que ele acorda, ele tá numa realidade paralela, onde os papéis de gênero são trocados. Então as mulheres que têm os cargos dos homens se vestem como os homens, elas são mais duras, mais ríspidas, e os homens, eles têm as pressões estéticas, eles têm que vestir roupas mais justas, eles têm que depilar as pernas, eles falam mais baixo, falam mais fino, eles têm que se comportar mais como é esperado das mulheres. Então é uma sociedade de ponta cabeça. E aí ele tem dificuldade de se encaixar, porque será, mas eventualmente ele acaba encontrando uma versão, né, porque é o mesmo mundo, são as mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos casais que a gente tinha apresentado no começo, mas reverso, né, com a dinâmica reversa. E aí, eventualmente, ele encontra uma personagem que no começo do filme ele tinha um interesse assim, e essa personagem é tipo uma autora de sucesso, que no nosso mundo ela é assistente do amigo dele, que é escritor, e nessa realidade ela, que é a escritora, e o amigo dele, que é o assistente. E ela é toda girl boss, e ela é mais ou menos o que ele é na realidade dele. Ela trata os homens como objeto, tem uma casona, é super respeitada, mas não respeita muitos homens, enfim, né? E o filme se estrutura como se fosse uma comédia romântica do relacionamento dos dois, enquanto tem todo esse pano de fundo desses absurdos e também do personagem principal fazendo algumas coisas pra se encaixar, tipo cena de raspando o sovaco, raspando o peito e vestindo roupa justa e tendo que andar com uma roupa justa, que ele não consegue andar direito. Enfim, várias coisas, né? E assim, eu acho que ele funciona como sátira. Eu vi um pessoal criticando que na hora de você inverter os papéis, você acaba sendo machista também, e não existem muitos nuances sobre o espectro LGBT quando você tem essa inversão de papéis. Os homens, eles começam a se comportar como homens gays, não existe uma nuance no filme sobre isso, mas o filme não é sobre sexualidade, o filme é sobre papéis de gênero. E eu acho que esse exagero é justamente pra mostrar como eles são absurdos. Não é pra falar do tipo, olha, o mundo com as mulheres liderando é muito melhor do que o mundo com os homens liderando. Não é essa a proposta.
do filme. A proposta do filme é mostrar como que é absurdo, né, essa discrepância, essa diferença de tratamento que os gêneros têm. Que homens e mulheres têm, diferenças de ser levado a sério no ambiente profissional, diferenças de padrões de vestimenta, o que é ok para um, o que não é ok para o outro, coisas de jeito de falar, o jeito que falar numa mesma entonação é compreendido de jeitos diferentes. É pra mostrar esse tipo de coisa, né? Existe esse exagero pra você ver como é um absurdo. E se é absurdo desse jeito, o oposto também seria um absurdo. Essa é a mecânica do filme. No geral, eu gostei. Eu acho que tem umas sacadas boas. Eu acho que ele é didático o suficiente pra ser fácil de entender por pessoas diversas, de referências diversas. Se você quiser problematizar, você vai problematizar qualquer coisa. Qualquer um dos outros filmes que eu falei aqui hoje, você vai encontrar coisa pra problematizar. Então, né, vai do humor de cada um. Mas eu não gosto do final desse filme. E aí isso me segura muito na hora de recomendar, de falar bem, e de ser mais entusiasmada sobre ele. E com isso eu também perdi um pouco a vontade de ver o remake, porque eu vi críticas muito mais negativas. Não sei se é porque é um filme inferior, não sei se é porque faltou uma mão de nuance ou do roteiro ou da direção, ou se é porque hoje a gente tá pegando as coisas mais literalmente do que em 2018, porque eu acho que em 2018 a gente tinha uma mente mais aberta pra muita coisa e um senso de abstração maior do que hoje, que eu percebo, não na crítica enquanto um corpo de pessoas, mas no jeito que as pessoas falam das coisas. Eu sinto que está faltando um pouco de abstração. Não é porque um filme, um livro, uma história, qualquer que seja, vai falar de um assunto que ela está endossando esse assunto, falando bem, falando que isso é belo, justo, um exemplo a ser seguido. Depende do jeito que você fala, depende de como você fala, do tom que você fala. Pode ser uma crítica, pode ser uma sátira, pode tá mostrando como uma coisa séria pra te mostrar como aquilo é errado. Tem várias leituras que podem ser feitas. E eu sinto que algumas pessoas estão tendo um pouco de dificuldade de abstrair isso. E eu fico um pouco preocupado com isso. Mas enfim, né? Eu Sou um Homem Fácil, tá disponível na Netflix. Daí eu finalmente assisti um filme 4 estrelas em maio, que foi, na verdade, uma revisitada, que foi Blade Runner, filme de 82, do Ridley Scott. Eu assisti o corte do diretor. Eu acho que sempre é importante falar qual corte do Blade Runner você assistiu. Acho que sempre é importante falar qual corte que você assistiu, porque tem uns 50 na natureza selvagem pra você capturar, que nem Pokémon. Eu assisti no Sesc, na verdade, que tava tendo trilha sonora ao vivo. Foi legal. Mas, assim, foi na área comum, então tinha muita gente. O telão não tava alto o suficiente, então eu sentei num lugar meio esquisito, porque eu tava no Sesc, eu cheguei cedo, mas eu tava comendo. E aí nisso, todo mundo sentando nas cadeiras, e a hora que eu fui procurar um lugar às 7h20, tava tudo cheio. Tive que sentar no canto, não conseguia ver as legendas, e minhas costas doeram bastante. Então eu precisei contar com a minha memória, que eu já assisti esse filme, mas eu tinha visto ele fazia uns 10, 12 anos. Muito tempo. Eu tinha gostado, mas eu tinha algumas ressalvas que eu não tinha entendido muita coisa. E aí eu revi. Novamente, eu não entendi algumas coisas porque eu não conseguia ler as legendas. Mas depois eu fui ler o resumo dele pra me atualizar do que estava rolando. A minha conclusão de Blade Runner é que é um filme bom. Principalmente com esse contexto de todos esses outros filmes que eu tinha visto no mês, que assim, nenhum de grande destaque, principalmente visual. Nenhum de grande destaque visual. Talvez o Morro dos Ventos Vivantes, ele tem coisinhas interessantes, mas tinha sido lá no começo do mês. Isso aqui foi semana passada. E Blade Runner tem um visual espetacular. As cores, as texturas, os lugares, é tudo muito palpável. Você vê que são coisas que são futurísticas, mas que são palpáveis. Você consegue ver a textura da pele, as imperfeições da pele, as imperfeições dos dentes. Eu sinto falta de ver rostos imperfeitos, porque nos filmes que a gente vê parece que passou assim um soft retouch no rosto de todo mundo, que ninguém tem poro, e aí todo mundo tem aquele rosto perfeitamente simétrico porque fez harmonização, e aqueles dentes perfeitamente simétricos, e aquela pele que parece de cera. Então eu sinto um pouco de falta de ver pessoas normais no cinema, e principalmente de ver imperfeições, de ver os poros, de ver o lábio rachado, de ver dente torto.
Então a gente precisa lembrar como que os seres humanos são de verdade, né? Por mais que aqui a maioria deles sejam robôs. Kkkk. Sobre o que é Blade Runner? É difícil de explicar. Na verdade, não. É uma história super simples. Mas ela tem uma roupagem complicada. E aí o filme é um filme complicado. Eu acho que esse filme tem muitos problemas de ritmo. Mesmo ele tendo sido editado 1 quilhão de vezes. Ele tem muita história. E tem umas horas que eu não sei exatamente o que tá acontecendo nele. Ele dá umas paradas, assim, ele tem umas coisas esquisitas. Mas, essencialmente, a gente tá num futuro. O filme é de 82, ele se passa em 2019. E a gente tem uns robôs, que eles chamam de replicantes. Que são robôs que foram feitas para tarefas que seres humanos não são aptos. Por serem ambientes extremos, por ser muito insalubre. Então, eles fizeram esses robôs que eles são... basicamente pessoas, eles têm pele de pessoa, eles têm rosto de pessoa, eles se comportam como pessoas, eles podem desenvolver sentimentos com o tempo, mas eles são robôs. Eles têm um prazo de validade, depois que dá aquele prazo eles meio que morrem, né, param de funcionar. E eles estão ali pra serem basicamente escravos, né, tem várias categorias de robôs e eles funcionam nesse rolê. Não é robô, é replicante, mas enfim. E aí tem uma divisão da polícia que serve pra caçar esses replicantes que fogem ou que saem do controle, enfim, eles chamam de Blade Runners. E aí o personagem do Harrison Ford faz parte dessa polícia especial. Ele tinha parado de trabalhar por, sei lá, motivos que eu não entendi, mas aí o cara da polícia chama ele de volta, fala, eu tenho uma missão pra você. Aconteceu isso, isso e isso, fugiram 4 replicantes. A última vez que foram vistos foi em tal lugar. Descobre onde eles estão e acaba com eles, né? Eles usam o termo aposentar pra executar. Então é um filme de investigação. Ele tem muitas coisas da estética do cinema noir, muita fumaça e sombra. Tem uma femme fatale misteriosa que aparece pra ajudar e atrapalhar ele ao mesmo tempo, eventualmente ter um romance. Eu não gosto dessa parte, eu não gosto desse romance que ele tem com a Rachel. Na verdade, eu acho que toda a parte da Rachel é muito oportunidade perdida, porque ela só tá lá pra ser bonita, ser misteriosa, ajudar, talvez atrapalhar e eventualmente se envolver amorosamente com o personagem do Harrison Ford. E ele vai investigar, ele vai encontrar esses replicantes e vamos ter as cenas de ação do filme. E é isso. É uma jornada. Eu acho que é uma jornada que vale a pena embarcar, independente de você já saber como acaba ou não, de você já ter visto o monólogo do Lágrimas na Chuva ou não. Vale a pena porque é bonito de ver, sabe? É bom esses filmes que enchem os olhos, que tenham cuidado na produção, que você vê que foi feito tudo aquilo com cuidado e as cenas são bem filmadas e são bem iluminadas, tem uma preocupação com tudo isso e vai ter um significado e tem várias coisas de efeito especial que são bem legais. Então, no geral, é um filme que eu gostei, eu gosto desse lado técnico dele. A história, gosto médio, que nem eu falei, não gosto da parte da Rachel e das outras replicantes também. É uma coisa que cai muitos em alguns clichês, assim, de personagens femininos que eu não gosto, mas que na época era normal. Mas eu acho que a história tem alguns problemas de ritmo, sim. Eu acho que é uma história muito complicada, que não consegue passar tudo através de diálogo. É bem pesada em questão de diálogo e nem tudo passa de um jeito tão fluido. E tem alguns problemas de ritmo também dentro das próprias cenas de ação, assim, da montagem dele. Mas, né, já foi um filme que foi tão picado e repicado que, sei lá. Mas vale a pena assistir. Se você nunca viu Blade Runner, eu acho que vale a pena ver. Mas com um pouco de contexto, saber de quão conturbada foi a produção dele, qual a edição que você vai pegar pra ver, porque tem várias também, mas enfim. É um filme que não é difícil de achar, eu acho que ele tá no Prime Video, tá na HBO, tá no Telecine. Qual versão que tá em cada um é um grande mistério, mas eu acho que a mais popular é a versão do diretor, essa que eu vi. Que eu acho que ele fez nos anos 2000, ele até botou algumas coisas de efeitos especiais dos anos 2000 nele. Então, é um grande Frankenstein, né? O Blade Runner. Falando em boa fotografia e rostos imperfeitos e filmes que eu conseguia ver a textura da pele dos personagens, eu vi o outro filme 4 estrelas do mês, que foi Golpe de Mestre, de 1973. O The Sting, o título original, dirigido pelo George Roy Hill.
mesmo diretor de Butch Cassidy e vários outros filmes dessa época. Golpe de Mestre venceu o Oscar de melhor filme naquele ano e outros prêmios. É um filme muito premiado, é um filme que foi um sucesso de público. Ele fez quase $300 mil de bilheteria nos anos 70. Então, assim, façam aí a conversão de vocês pra ver quanto que isso significa hoje. É, tipo, muito dinheiro. E ele custou, sei lá, $5 milhões. Ele deu muito dinheiro. Ele é protagonizado pelo Paul Newman e pelo Robert Redford. A mesma duplinha do Butch Cassidy. Eu gosto muito dos dois. Ver eles atuando aqui juntos é muito legal. Queria muito ler fanfic dos dois. Se tiver, pode mandar na minha DM. Mas aqui a gente tem um filme de crime, um filme de heist, de assalto. Na verdade, não é um assalto que acontece, mas o termo filme de assalto serve para filmes de crime que vão ter o crime sendo planejado, sendo cuidadosamente planejado, executado e depois ele saindo. Então, um exemplo clássico de filme de assalto é Missão Impossível, o primeiro, que ele precisa entrar no lugar, pegar o negócio e sair. Então, você faz um plano cuidadoso, você monta um time, às vezes, faz esse plano cuidadoso que envolve várias etapas, não é só chegar, entrar e sair. Então, várias etapas até você conseguir entrar, até você conseguir pegar o que você quer fazer e até você conseguir sair. Então, tudo isso envolve plano e aí o que acontece depois na última cena pra fechar. Essa é uma estrutura básica de um filme de roubo. 10 homens em um segredo, 8 mulheres em um segredo, são todos filmes de roubo. Six of Crows é um livro de roubo. Então, assim, é um gênero que tem várias mídias e que tem várias maneiras de você fazer uma história sobre isso, né? Ele tem um esqueleto pré-montado, assim como todos os gêneros têm um esqueleto de clichês. E aqui não é diferente. A gente vai acompanhar o personagem do Robert Redford, que é o Johnny Hooker, é o nome dele. Ele é um pequeno criminoso. Ele trabalha lá na cidade dele com um parceiro que ele tem, o Luther. E eles aplicam pequenos golpes, pegam um dinheiro aqui, um dinheiro ali, mas o nosso Johnny Hooker tem um problema com apostas. Ele seria derrubado pelo tigrinho hoje em dia, porque o que ele ganha, ele perde nas roletas. É inacreditável como o menino não tem sorte. Mas enfim, ele participou, assim, desse golpezinho que ele deu com o mentor dele. Esse golpe não é que dá errado, mas acaba meio que interferindo com os negócios de um chefe local da máfia. Então, ele vai meio que acertar as contas com o personagem do Robert Redford, acaba matando o seu parceiro e mentor. E aí, o Robert Redford sai fugido da cidade, porque antes ele tinha conversado com o Luther e ele tinha falado, tipo, eu quero me aposentar, vai lá pra outra cidade, acho que é Chicago, conversa com meu amigo, eu tenho um amigo lá que é o Paul Newman, você vai lá e fala com ele e ele vai te treinar pra fazer uns roubos mais elaborados, assim. Aqui eu tô me aposentando. Só que aí ele morre e aí o Robert Redford sai fugido da cidade pra ir procurar o Paul Newman. E aí, inicialmente, o Paul Newman tá tipo, é você, não sei. O FBI tá atrás dele, né? Então tem várias coisas rolando. Mas aí eles resolvem fazer um golpe de mestre, né? Que eles falam. Então o filme é todo dividido em etapas, né? Tem uns posters antigos. O filme se passa nos anos 30, na época da Grande Depressão. Ele tem uma trilha sonora vintage, assim, com muito jazz, ragtime, muito pianinho, muito Scott Joplin. Me lembrou muito a trilha sonora de BioShock Infinite. Eu acho que tem várias músicas que estão na trilha dos dois. BioShock Infinite veio muitos anos depois, né? Mas a trilha desse filme é bem interessante. E tem esses cartões que dividem as partes do filme, que é cada parte da montagem do plano, né? Que o filme é bem didático nessa estrutura do filme de roubo, pra gente acompanhar as etapas. Então eles bolam lá um plano muito elaborado pra meio que conseguir vingar a morte do parceiro do Robert Redford, pra dar uma lição nesse chefe da máfia. E aí as coisas vão se desenrolando e é divertido de ver. Assim, teve uma hora que eu fiquei um pouco cansada, porque é basicamente homens brancos conversando. E às vezes eu confundia eles, porque tinha muita pouca diferença. Todo mundo tinha cabelo escuro, alguns tinham cabelo um pouco mais grisalho, ou loiros. O Paul Newman tava começando a ficar grisalho nessa época. Um pouquinho de bigode, ou rosto limpo, né? Anos 30 era ou aquele bigodinho safado, ou o rosto limpo. Então tinha umas horas que eu começava a me perder entre os personagens, porque tem muito homem e pouquíssimas mulheres. É o ponto negativo desse filme.
Então, o meio dele eu dei uma cansada, mas o final é muito legal. O golpe que eles dão é bem legal e as conclusões dele também são bem bacanas. É bem curioso, porque é um filme de golpe, onde a gente tem nossos protagonistas cometendo um crime, só que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? É a grande questão aqui. A gente é completamente simpático pra nossa duplinha imbatível e a gente torce pra que eles consigam. Então não tem essa coisa de moralidade dúbia. Eles são ladrões com bons corações. Afinal, eles estão roubando de um mafioso, né? Então a gente tem que ficar do lado deles, porque mafiosos são do mal. E eu acho curioso, né? Um filme assim, vencendo o Oscar nos anos 70. Lembrando que essa era a época da nova Hollywood, que foi o movimento do cinema novo lá nos Estados Unidos, muito influenciado pelas ondas de cinema novo ao redor do mundo todo. E que um filme desse tipo jamais teria sido feito 10, 15 anos antes, durante a era de ouro de Hollywood, sem algum tipo de grande justificativa pra eles cometerem um crime. Mas vale a pena assistir, eu recomendo. É colorido, né? Não é um filme tão antigo assim, dos anos 70. Então, ele tem 53 anos. Ai, nem é tanto tempo, gente. Vamos lá, eu assisti muito filme muito mais velho esse ano. Então, assistam. O Golpe de Mestre tá disponível na Netflix. E pra fechar o episódio de hoje, uma comédia absurda. Ela é o Diabo, ou She-Devil, o título original. É um filme de 1989, dirigido pela Susan Sildman. Susan Sildman, esse é o terceiro filme que eu assisto dela. Ela é a mesma diretora de Procura-se Susan Desesperadamente, que eu assisti no final do ano passado, e de O Homem Ideal, que eu assisti no começo desse ano. São dois filmes maluquetes dos anos 80. Esse filme também é um filme maluquete dos anos 80. Mas dos três, eu acho que esse é que eu gostei menos, porque é o que tem mais coisas que envelheceram mal. A gente tem aqui uma família de subúrbio, aquela coisa norte-americana dos anos 80, né? O cara é um contador, que é uma das profissões mais tediosas pra você botar uma pessoa, né? Mas enfim, ele trabalha lá, ele consegue dar um padrão ok pra família dele. E desde o começo a gente já vê que ele dá em cima de qualquer mulher que seja nova e jovem. E tem a esposa dele, que é interpretada pela Roseanne Barr, a comediante, que está cancelada, né? Ela tem algumas polêmicas hoje em dia, falou umas coisas aí, né, meio repreensíveis. E eu acho que talvez seja por isso também que eu fiquei meio assim com o filme, que eu já tenho preconceito com ela. Mas ela faz essa dona de casa, que tem 2 filhos, e ela, assim, ela é gorda. E aí, isso é uma questão no filme. É um filme que ele tem um pouco de gordofobia aí, né? E isso me incomoda um pouco, porque eu também sou uma mulher gorda, né? Mas tem toda coisa de tipo, ela é descuidada, ela é gorda, ela cuida da família, mas não cuida do casamento. Ela tem várias questões de insegurança, ela é desastrada. Como se fosse justificativa para o marido trair ela, né? Mas enfim, tem essa questão. Temos essa dinâmica. E aí temos a personagem da Meryl Streep, que é uma autora de livros, de romances. Esses romances de banca soft porn, mais ou menos a inspiração do filme do Morro dos Ventos Vivantes, que abrimos esse episódio. Então vamos fechar aqui um círculo completo. A Meryl Streep escreve esses livros, ela faz muito sucesso, ela consegue ser milionária com a fortuna que ela ganha dos livros dela. Ela mora numa casa beira-mar, toda cor de rosa, ela só usa rosa, tudo na casa dela é rosa. Eu gosto muito dessa dedicação à personagem dela. Os figurinos são perfeitos. É camp, é anos 90. Muito tule, seda, muita coisa cor-de-rosa. Tudo absolutamente cor-de-rosa. Ela tem um poodle. O poodle é branco na cor-de-rosa. Aí acontece situações. O marido da Rosiane começa a atrair ela com a Meryl Streep. Até aí tudo bem. Só que a Rosiane, eu vou começar a chamar ela de Rosiane. O nome dela acho que é Ruth, alguma coisa assim. Ela resolve ir totalmente no modo Kill Bill. Ela faz uma lista. Na verdade, no começo ela tenta implorar pro marido dela voltar. E o marido dela fica, não, você é feia, você não se cuida. Eu vou ficar com ela, que ela é linda e ela me ama. E realmente parece que a Meryl Streep ama esse cara mal diagramado. Ele só é loiro e alto. Ele não é tão bonito assim.
Mas enfim, uma preferência pessoal minha. Então a Rosiane resolve fazer a vida de todo mundo um inferno. Ela faz uma lista, tal qual a noiva do Kill Bill. Ela faz uma lista das coisas que o marido dela diz que são as coisas boas da vida dele. E ela vai destruindo uma a uma. Então é um filme extremamente caótico de uma mulher em busca de vingança. Aí tem as coisas que não envelheceram tão bem, né? Tem a parte da gordofobia, a coisa da duas mulheres em competição por um homem de beleza duvidosa. Tem várias coisas nesse filme que me lembram um pouco A Morte Lhe Cai Bem. O fato da Meryl Streep estar aqui como ladra de maridos não ajuda. Mas é bem diferente. Tanto a história quanto as consequências. E em A Morte Lhe Cai Bem, ainda tem uma questão que o filme começa extremamente misógino, mas eventualmente as duas mulheres vão se unir. Nesse filme, não. Nesse filme é a rivalidade feminina do começo ao fim. E é um absurdo o quanto que a Rosiane querer destruir a vida do marido respinga na Meryl Streep. E eu ouso dizer que quem sofreu mais foi a Meryl Streep. Ainda que ela tenha um final positivo, ainda bem. Mas a bichinha sofreu. Eu acho que ela se arrependeu tanto de ter dado bola pra esse cara. Porque, nossa senhora, é caótico como as coisas se desdobram. Nada me preparou pra o que ia rolar nesse filme, assim, já começa, a primeira parte do plano já é explosiva, já, eventualmente ela chega em lugares muito altos que eu fico, gente, como que essa mulher conseguiu tudo isso? Porque ela abre uma empresa, ela faz um monte de coisa, é um plano muito complexo. E as coisas vão acontecendo, né? Nada como uma mulher determinada pra fazer acontecer as coisas. Eu achei divertido, como eu falei, não envelheceu tão bem quanto outros filmes da diretora, não é tão divertido quanto outros filmes da diretora. Eu acho que Procura-se Susan Desesperadamente. Acho que é mais divertido, apesar de também ter essa dinâmica de dona de casa de subúrbio infeliz com seu relacionamento, que acaba vivendo através de uma outra mulher, apesar que aqui ela não quer ser a Meryl Streep, ela quer destruir a Meryl Streep também. Então tem uma pegada diferente. Então Procura-se Susan Desesperadamente tem um pouco mais de amizade feminina do que aqui. E o Homem Certo é mais absurdo. Apesar de ele seguir um tom mais de comédia romântica e menos de destruir homens, ele tem um tom absurdo e cafona e camp de um jeito que eu gosto mais do que aqui. Apesar desse filme também ser muito absurdo e ser muito camp e ser completamente descontrolado. Então, assim, eu recomendo se você tá procurando uma coisa completamente diferente, porque eu acho que esse filme vai ser. Ela é o Diabo, está disponível no Prime Video. E é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje, esses foram os filmes. Queria que fossem filmes melhores, queria poder falar com mais entusiasmo de alguns aqui, mas eu acho que tem coisas interessantes, sim. Tem filmes que eu talvez não tenha gostado tanto, ou nem com tanto entusiasmo, mas que são interessantes, são filmes que eu gostei de ver. Nenhum filme dessa seleção eu me arrependi de ver. Todos teve alguma coisa boa, seja avançar numa maratona, fazer episódio do podcast, ou passar 2 horas me divertindo mais ou menos. E aí foi isso. Me sigam nas redes, no Instagram, @filme.da.semana. No Blue Sky, @lalariland, e um e-mail para contato é podcastfilmedasemana@gmail.com. Semana que vem estamos de volta. Até lá, fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau.